Sejam todos muito bem-vindos ao Poderoso TV, o programa onde a gente faz uma coisa muito ousada no Brasil. Você sabe qual é, minha lindona? Não sei, mas eu tô ansiosa pra saber. A gente presta atenção, porque enquanto tem gente que acredita em promessa com música de fundo e fogos de artifício, a gente prefere planilha, números, memória boa. Aqui a regra é muito simples. Se falou, a gente lembra, se prometeu, a gente pergunta. Se entregou, a gente reconhece. Se não entregou, a gente pergunta de novo. E antes que alguém fique nervoso, eu vou te pedir para que tenha calma. Isso aqui não é ataque, é só uma conversa com o Wi-Fi e o cérebro funcionando ao mesmo tempo. Já aproveita, segue a gente nas redes sociais, porque quanto mais gente assistindo, mais transparente fica o jogo. E política, quando fica transparente, começa a ficar interessante. Hoje o programa está daquele jeito que o povo gosta. Direto, claro e sem legenda para enrolação. Então ajeita aí a cadeira, porque aqui a gente não grita, a gente pergunta. Em modéstia à parte, doutora. Sim. A gente pergunta bem, não pergunta? Pergunta. Pergunta tanto que esse negócio tá repercutindo, viu? Tá repercutindo. E hoje estaremos recebendo o deputado estadual Gutierrez Torquato para uma conversa franca, direta e com responsabilidade. Vamos começar e já começando com um agradecimento aos nossos patrocinadores. Sim, eu não posso deixar de falar da nossa querida Elo1 Locações. Olha só. Eu quero agradecer porque ela é quem acredita nesse projeto desde o início, desde o começo. A Elo1 Locação, se hoje você vê palco montado, iluminação de impacto, som de qualidade, estrutura profissional, nos grandes eventos e aqui no Poderoso TV, é graças a Elo1 Locação. Sim, ela está em todos os lugares dessa região, na região sul. Pode ter certeza, se você vê alguma coisa muito profissional, é por causa da Elo1 Locações. Eles trabalham com locação, palco, som, iluminação, estrutura para eventos corporativos, festas e grandes produções. Isso tudo com muito profissionalismo. E olha, profissionalismo não é detalhe, viu? É estrutura. Fica aqui o meu muito obrigado a Elo1 Locações. Meu amigo Renê, um abraço, viu? Obrigado por apoiar o Poderoso TV. 639. Quando o seu evento precisa de impacto, confiança e muita estrutura, a Elo1 Locações está pronta para fazer acontecer. De Gurupi para todo o Tocantins e região, oferecemos som profissional, iluminação de alta performance, pirotecnia, painel e pista de LED, palcos, tablados e praticáveis, além de geradores, climatizadores e estruturas completas para qualquer tipo de evento. Shows, festividades públicas, eventos corporativos, casamentos, formaturas e celebrações marcantes. Onde existe emoção e grandes momentos, a Elo1 Locações garante segurança, tecnologia e profissionalismo, porque cada detalhe importa e o seu público merece a melhor experiência. Elo1 Locações, a estrutura que eleva o seu evento a outro nível. 63-984-26-2896. E é claro, eu quero agradecer também a Pylon Barbearia. Todo esse estilo e essa elegância que transparece na minha imagem é natural de mim ou não? Agora eu te peguei, hein? E o que você vai responder? Agora eu te peguei. Ai, mas travou. Travou. Não, é sua. Com um pequeno ajuste. Tudo tem um pouquinho de melhoria, assim, sabe? Um ajuste, só isso. Porque imagem também importa, comunica, é presença, né? Presença importa. Cuidado pessoal também é posicionamento. Eu estou bem posicionado na sua vida com aquilo que o Pylon faz? Muito.
Pois é. Muito, viu? Porque esse homem consegue entrar lá lindo e sair maravilhoso. Vai entender. Ó. Se você quer um bom posicionamento na vida de uma mulher, assim, bonita, que ela te ache bem posicionado, você não pode esquecer de ir na Pylon Barbearia. A Pylon, ela entrega muito mais do que corte, cabelo, barba feita, ela entrega atendimento e estilo. É aquele padrão que faz você sair de lá diferente de quando entrou. Se você ainda não conhece, vale a pena a experiência. Obrigado a Pylon Barbearia por caminhar com a gente. Em Gurupi, quando o assunto é estilo, precisão e cuidado masculino, existe um nome que fala mais alto: Pylon Barbearia. Aqui, cada corte é pensado nos detalhes, cada barba é trabalhada com técnica, e cada cliente é tratado como prioridade. Ambiente premium, profissionais de alto nível e um atendimento que eleva sua autoestima no primeiro olhar no espelho. Se você busca qualidade de verdade, experiência e padrão acima da média, a escolha é uma só: Pylon Barbearia. Venha para onde o seu visual ganha respeito. Vamos ao nosso giro de notícias que interessa de verdade. Está em alta, viu? O Gurupi vive um bom momento em qualidade de vida. Segundo o ranking nacional publicado no começo de 2026, Gurupi ficou em primeiro lugar entre as maiores cidades do Tocantins, que é boa para se viver, considerando fatores como educação, saúde, apesar que saúde está num debate aí, né? A gente está num dilema, mas estamos, pelo menos, no caminho para melhorar. Foi pontuado de forma positiva, olha só. Segurança e infraestrutura, isso indica um avanço em serviços públicos e bem-estar. E lembrando também sobre o que o Tocantins está enfrentando em relação ao combate do crime organizado, segue firme. Sabe por quê? Uma operação integrada no sudeste do estado, aproximadamente captaram 500 quilos de pasta base de cocaína. Foram apreendidos em uma aeronave suspeita de operar como rota de tráfico. Houve confronto com as forças de segurança e 4 suspeitos morreram. Passaram dessa para... melhor. Não. Para melhor. Estão lá nas garras, no tridente de Satã. Mas é uma coisa que a gente vê nas grandes capitais e a gente acha que tá longe da gente, né? Exato. Bem aqui, bem o pau aqui tá quebrando encostado, aqui, ó lá. É muita, viu? É muita droga. A ocorrência ela foi registrada no fim de fevereiro de 2026. Esses são os fatos. Seguimos com política, serviço público, transparência e quem representa você lá na Assembleia, que é a próxima pauta. Hoje nós vamos receber alguém que está no centro de muitos debates aqui no estado. O deputado estadual Gutierrez Torquato. A conversa vai ser franca, como eu disse ao início, mas vai ser também sobre emendas parlamentares, critérios de distribuição de discursos, resultados concretos para a cidade e região e outros temas que têm gerado bastante discussão entre nossos telespectadores. Fica aí que a gente já volta. Eu quero falar agora da tradição. Conheça o restaurante Pague o Peso. O primeiro restaurante por quilo de Gurupi. Um cardápio completo, churrasco de qualidade, atendimento que faz você se sentir em casa. E o melhor, aberto aos domingos e feriados. É aquele lugar que você vai uma vez e volta com a família inteira. Pague o Peso. Há quase 30 anos servindo você e a sua família.
Sabor que marca. Venha sentir o gosto do Tocantins como ele realmente é. Se você quer crescer, mudar ou preparar alguém da sua família para o futuro, a Jumper está aqui para tudo isso. Venha conhecer e fazer parte desse time. Conheça a Jumper, Profissões e Idiomas. Uma escola com diversos cursos nas áreas de tecnologia, administração, negócios, industrial, beleza, idiomas e muito mais. Nossas aulas práticas incentivam mais o seu desenvolvimento para o mercado de trabalho. Venha conhecer nosso método de ensino. Aqui seu estudo tem início imediato. Procure a nossa escola e impulsione a sua vida. Avenida Mato Grosso, entre 10 e 19. Jumper, a escola que impulsiona você. O Poderoso TV tem o prazer de receber aqui no nossos estúdios o deputado estadual Gutierres Torquato. Deputado, obrigado pela sua presença. Hoje a conversa é aberta, franca e com base em dados. A gente quer entender decisões, critérios e resultados reais. Vamos direto ao ponto, mas primeiramente, muito obrigado, viu? Boa noite, meu amigo Rogério, minha amiga Dilaila, a Hanna, que está aí fazendo um trabalho brilhante no Poderoso TV, vocês que nos receberam com tanto carinho aqui no programa, já parabenizando e, de fato, pelo brilhante projeto, pela forma com que vocês estão levando as informações, a comunicação, a seriedade, que já é de conhecimento de todos no Poderoso Pod, que fazia um trabalho, sempre fez um trabalho importante, dando oportunidade para que a gente tenha a condição de levar as informações de maneira muito clara e muito transparente, agora com o Poderoso TV, que tem sido, nas rodas de conversa, pauta de várias discussões, da forma com que levam as discussões que são da realidade do dia a dia de cada tocantinense. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo convite. É isso aí, deputado. Desde que o senhor assumiu o mandato, uma das bandeiras mais visíveis tem sido a defesa do agronegócio, incluindo como presidente, que você é, da Frente Parlamentar do Agro. Agora, vamos sair do discurso e entrar no impacto real. Quando o senhor fala em fortalecimento do agro, estamos falando exatamente de quê? Geração de emprego, arrecadação, infraestrutura, segurança jurídica. Como que o senhor mede na prática a importância do agronegócio para a economia do Tocantins? E outra, e principalmente, como que o senhor faz para garantir que esse crescimento chegue também ao pequeno produtor e não somente aos grandes grupos? Olha, eu sempre tive uma preocupação muito grande como pequeno produtor rural de dar oportunidade ao produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, entendendo a vocação que o estado de Tocantins tem. Nós somos um estado essencialmente agrícola, com a logística invejável, com a condição de plantio, com a condição de criação de gado tremenda. Nós temos hoje uma quantidade de bovinos aqui no estado de Tocantins que tem uma condição de fortalecer muito o agronegócio, com abertura de áreas para o plantio, que é a nossa vocação, porque eu nunca concordei que um estado essencialmente agrícola, com universidades voltada ao agronegócio, com a Universidade Federal do Tocantins, com a aptidão que nós temos no nosso estado, nós trouxéssemos, por exemplo, produtos de outros estados e nós não cultivássemos, não produzíssemos e não trouxéssemos as riquezas para o estado do Tocantins. Então, quando assumi o mandato como deputado estadual, uma das preocupações que nós tivemos foi de assumir a presidência da Frente Parlamentar do Agronegócio, entendendo essa vocação do Estado, e nós conseguimos avançar em pautas importantes. Como, por exemplo, nós chegamos a um período em que praticamente represou uma grande quantidade de animais aqui no estado de Tocantins. Nós temos mais de 12 milhões de cabeças de gado do estado de Tocantins, com a abertura de leilões, onde movimenta a economia no nosso estado. Em dado momento, nós não conseguíamos
nos tornar atrativos e começamos a perder espaço para outros estados do norte do país, do centro-oeste, e era uma preocupação nossa, principalmente pela evasão de receita que nós tínhamos aqui no estado do Tocantins, das nossas divisas, porque acabava que produtores rurais criavam o seu gado aqui no estado do Tocantins, mas com a alíquota do gado altíssima que o nosso estado tinha, não era competitivo o mercado, e com esse represamento que havia dessa comercialização, muitas vezes havia evasão de animais para outros estados e de receita. Então, a nossa preocupação foi daí que nós criamos a Frente Parlamentar, conseguimos reduzir à época em 5% a alíquota do gado e nós conseguimos avançar, nos tornando um estado extremamente competitivo. Feito isso, por exemplo, o RED+, que é uma discussão que ainda está em pauta no estado do Tocantins. Nós reunimos as entidades, a FAET, a ProSoja, a Proeste, Rebanho Precoce, Novilho Precoce, várias entidades, e nós tivemos a preocupação, como presidente da Frente Parlamentar, de unir todas elas num único propósito. Nós não podemos, num estado como o nosso, haver divisões de interesse. Nós temos que focar não apenas a condição do produtor rural em grande escala, mas entendendo também a situação do pequeno produtor rural, do assentado, que tem ali a sua condição de sustento, abrindo, dentro das estruturações de escoamento da produção, mas também alternativas que dê a eles a condição de se manter na zona rural. Haja vista que há ainda no país uma evasão significativa da zona rural, comprometendo a situação dentro da zona urbana, e lá que se tem 70%, por exemplo, do alimento que vem da mesa do brasileiro, vem da agricultura familiar, das grandes produções da mesma forma, e nós temos a preocupação de, como presidente da Frente Parlamentar, fazer com que essa receita chegue ao produtor rural, fazendo com que, efetivamente, o nosso estado possa ter uma condição financeira para que nós possamos avançar e avançar cada dia mais. Então, a nossa preocupação, por óbvio, é nas rodovias, no escoamento das produções, em pautas sustentáveis, que o nosso estado tem que aliar o desenvolvimento econômico do agronegócio, mas com a sustentabilidade, mas também encontrando formas de desburocratizar o sistema governamental para que o cidadão possa trazer os seus investimentos, possam ter as liberações de licenças em tempo hábil. Nós temos discutido muito isso como presidente da Frente Parlamentar, para que ele possa trazer os investimentos, porque nós temos muitas áreas a serem abertas ainda, nós temos muitas áreas a serem cultivadas no estado do Tocantins, e com um estado que é convidativo pela sua capacidade de produção, e com isso trazer investimentos que sejam divididos entre quem quer produzir e com isso transformar efetivamente a economia do nosso estado. Nós temos ainda o agronegócio como um dos pilares econômicos do estado de Tocantins, e é isso que eu tenho defendido no mandato como deputado estadual. Deputado, nós que somos grupienses, tocantinenses, nós temos duas pessoas que têm assim liderado à frente do agronegócio aqui, representando Gurupi, por exemplo. Nós temos aí a Tec Farm Show, que nem chegou a acontecer, né, por motivo de sentir ali um abalo no cenário do agronegócio, na economia do agronegócio, e também nós tivemos a suspensão também dos meninos lá agora. Os meninos, não, Tec Farm Show, Poliana. Poliana, e os ali meninos, que é o Diego. O Douglas e o Diego. Isso. Agro 360 foi simplesmente tirado esse ano, foi suspendido esse ano por causa dessa dificuldade. Como é que o senhor está lidando com o agronegócio nesse clamor ultimamente? Olha, eu sempre tive a preocupação de fazer os investimentos como deputado estadual em eventos que fortaleçam o agronegócio, que gere exposição de produtos, que possamos mostrar que o estado do Tocantins, você tem alternativas viáveis dentro das empresas que geram emprego no nosso estado. Todos os produtos de maquinário, toda a estruturação de uma boa plantio, de uma produção, nós temos empresas aqui no estado de Tocantins que geram oportunidades e têm condição de atender todo o sistema do agronegócio. Me entristeceu muito, por exemplo, a Agro 360, uma feira que vinha se consolidando em uma cidade que tem um potencial tremendo de produção, que é a cidade de Peixe. O Douglas
e o seu irmão Diego, seus pais, que iniciou também com a Poliana da Inovatec, faziam um trabalho brilhante e, infelizmente, pelo momento que o nosso país vem enfrentando, infelizmente tiveram que suspender as suas feiras. Da mesma maneira, a Tec Farm. Quando o Guto e a Poliana me procuraram, prontamente eu andei com ele nas secretarias, procurei os deputados estaduais para que pudessem, fizeram um investimento importante em uma área muito estratégica da cidade de Gurupi, que é ao longo da 153, já dentro de um estudo logístico. Por exemplo, na 153 circula mais de 9 mil veículos por dia. E era atrativo, era um investimento importante que estava sendo feito. Ali eu levei, inclusive, à época, uma parceria da Universidade Federal do Tocantins para que nós pudéssemos levar os nossos alunos para dentro desse grande evento. E, infelizmente, o momento econômico do país também os fizeram suspender um evento dessa grandiosidade. Mas agora nós temos a Farm Day, que é um evento realizado pelo Volney do Fazendão, agora mais próximo de Gurupi. Nós sabemos que o limite de Gurupi a Cariri é muito curto, de 5 quilômetros apenas ao sul da cidade, mas ficava mais próximo da cidade de Cariri e agora trouxe mais próximo esse evento para a cidade de Gurupi. E eu tenho certeza que, da mesma maneira que foi um sucesso absoluto nos anos anteriores, na comercialização de gado, na comercialização de touros, nas alternativas para o agronegócio, agora também com provas na verdade, prova do tambor, que será realizado, já está fazendo um investimento em uma pista de prova do tambor, que também tem um crescimento tremendo aqui no nosso estado do Tocantins, e eu tenho certeza que será um tremendo sucesso, que as empresas acreditarão nesse projeto, que farão os seus investimentos na área para mostrar cada vez mais o nosso potencial, entendendo que 1/3 da agricultura de todo o estado do Tocantins está concentrado hoje no sul do estado. Para se ter noção, ali naquela região de Araguaçu, nós temos aqui no sul do estado mais animais do que na região de Araguaína, que sempre tem uma fama muito grande de ser um grande produtor de animais, de bovinos. E hoje nós temos na nossa região sul uma área para a criação de animais tremendo. Então, mostra que o sul do estado se desenvolve no agronegócio, se tem condições de se fortalecer pela logística da 153, da 242, pelo potencial de áreas de cerrado que nós temos, pelos investimentos de esmagadora de soja do porte do Fazendão. Tem outra esmagadora de soja aqui na cidade de Gurupi, que tem um potencial também tremendo. Então, quando você tem áreas abertas para plantio, quando você tem frigoríficos, como é o caso da Cooperfrigo, do Boi Brasil em Alvorada, é porque o agronegócio se fortaleceu muito e chega numa condição de um desenvolvimento econômico real, que é o que nós vivemos hoje na região sul do nosso estado. Perfeito. Na verdade, o Tocantins ele tem essa guinada econômica graças ao agronegócio aqui dentro. Olha, o senhor tem se mostrado assim presente nessas questões, e eu tenho visto também que o senhor tem apresentado uma quantidade relevante de proposituras na Assembleia e tem sido citado como um deputado atuante. Mas números por si só não significa resultado. O senhor sabe muito bem isso. Como é que é feito esse trabalho de construção desses projetos? Eles nascem da demanda popular, de um diálogo com os setores específicos ou de iniciativas técnicas da sua equipe? E mais, que eu acho que é muito importante, quais dessas propostas já saíram do papel e realmente impactaram a vida da população, principalmente Gurupi, né? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande de ouvir as pessoas. Eu tenho procurado, como deputado estadual, fazer um mandato mais participativo possível, conversando, ouvindo, entendendo o sentimento, trazendo para dentro do nosso mandato a realidade que as pessoas vivenciam no seu dia a dia. Eu tenho, de fato, Rogério e de Laila, uma equipe muito capacitada, e aí eu não posso perder a oportunidade de lhes agradecer por todo o suporte técnico, por todo o apoio
que tem dado ao nosso mandato, e isso faz com que possamos acertar muito dentro do nosso mandato, mas eu tenho procurado entender as vocações de cada lugar. Por exemplo, quando eu falo do agronegócio na região sul do estado de Tocantins, eu penso na Rota do Boi, que nós apresentamos o projeto de lei na Assembleia Legislativa, que liga, por exemplo, Lagoa da Confusão à cidade do Heré a Formoso do Araguaia, Formoso do Araguaia a Sandolândia, Sandolândia a Araguaçu, que é um trecho estadual, que são TOs, que quando se cria uma Rota do Boi, é numa sinalização clara do potencial do agronegócio que nós temos na nossa região e que precisa de um olhar muito atento por parte do governo do Estado, através da sua estrutura de infraestrutura, para manutenção, para que quem escoa essa produção tenha condição de trafegabilidade e que possa levar esses produtos, os seus produtos, seja da carne, seja de grãos, com maior tranquilidade. Chegando aqui, Dilaile, e aí você como mulher, e eu lhe parabenizo também pelo trabalho, eu que gosto de política, hoje mesmo eu me senti muito agraciado e muito feliz de ver um podcast também em Palmas, sendo debatido um projeto de lei que nós apresentamos como deputado estadual, pela amiga Cristiane, pela Maju Cotrim, que é uma das jornalistas de referência do norte do nosso país, e falava sobre um projeto de lei que nós apresentamos na Assembleia e foi sancionado pelo governo, que se refere à mulher na política, o Dia da Mulher, que é celebrado no mês de setembro na política. Eu acho que é necessário. A política é o lugar das mulheres levarem o seu conhecimento, discutirem com a sua forma de olhar todo o cenário político, econômico, social, da nossa sociedade de uma maneira geral. Então, acho que nada mais justo, e nós temos hoje na Assembleia 3 mulheres que representam a força da mulher dentro do cenário político, mas nós temos no nosso país hoje uma legislação eleitoral que se refere à inserção, por lei também, das mulheres dentro da cota de gênero do processo político. Então, as mulheres têm que ter participação, têm que ter voz ativa. Nós temos que ter uma mulher ainda mais dentro das discussões das transformações que envolvem toda uma sociedade. Então, são alguns projetos, dentre vários. Nós temos ali na nossa produção da Assembleia um dos gabinetes com maior número de projetos que se tornaram leis no estado do Tocantins, e eu quero depois disponibilizar vários deles para vocês entenderem a importância de um mandato que entrega resultado à nossa sociedade. É isso. Olha, eu tenho uma observação, assim, que quando você fala muito sobre projetos, sobre criação, desenvolvimento de projetos, chega a ser realmente uma dúvida, porque é o seguinte, a gente sabe que a pessoa Gutierrez, não tem dúvida que deve ser um ótimo marido, um excelente pai, né? Essa pessoa se separa da pessoa Gutierrez político, e o político ele tem uma grande responsabilidade, porque aí ele não é só responsável pela família, ele é responsável por muitas pessoas, por crianças, por famílias que às vezes ele nem teve a oportunidade de conhecer. E uma das minhas dúvidas nesse exato instante sobre a pessoa política do Gutierrez é saber, assim, que a gente fala muito sobre projeto e criação, mas, de fato, o que você conseguiu fazer de projeto que você acha que teve realmente, assim, algo extremamente significativo, que teve crescimento, que você conseguiu chegar e falar assim, não, eu peguei esse projeto, criei ele do zero, trouxe ele para cá, né? E isso aqui fez a diferença para essas pessoas. Então, quando você fala de projetos, aí eu fico, já me vem na cabeça esse questionamento. Dilaila, primeiro que eu entendo que só tem condição de representar a sociedade quem se coloca no lugar delas. Eu entendo que para eu cuidar bem do filho de alguém, eu tenho que preocupar com os meus. Eu tenho que entender que a fragilidade das pessoas não tem que ser motivo do nosso mandato as colocar em condição de vulnerabilidade. Eu tenho que entender que o mandato como deputado estadual tem que me permitir gerar oportunidades, mas de maneira a respeitar os interesses das pessoas. Eu acho que nós vivemos numa sociedade ainda que há muita desigualdade, que ainda há muita dificuldade de acesso a principalmente as condições de saúde dignas,
educacionais que nós temos que avançar significativamente, esportivas da mesma maneira. Eu tenho procurado, como deputado estadual, eu disse sobre projetos de leis, esses impactam na vida das pessoas. Quando você apresenta aquilo que vai de encontro a uma realidade vivida por alguém. Mas eu não me furto da minha responsabilidade como deputado estadual de trabalhar a melhorar a qualidade de vida do dia a dia das pessoas. E assim eu tenho procurado, como deputado estadual, criar programas que gerem a essas pessoas uma sensação de que a vida delas está sendo impactada diretamente. Como, por exemplo, uma das grandes realizações que eu tenho em minha vida foi criar um projeto que veio do meu coração, da minha vivência lá atrás, ainda quando muito jovem, e estagiário do curso de fisioterapia. Eu fazia parte de um projeto do então deputado Laurez Moreira, hoje vice-governador, chamado Assobem, que posterior se tornou o Instituto Juarez Moreira, e eu via naquele trabalho social dignidade às pessoas, no cuidado com a terceira idade, no cuidado que iniciou tão pequeno à época, depois se expandiu para a região sul do nosso estado. E hoje, como deputado estadual, assim que eu tive a oportunidade de assumir um mandato, eu dizia à minha esposa Aline, que faz um trabalho brilhante, um trabalho que eu tenho muito orgulho de vê-la crescer dia a dia no cuidado com as pessoas. Eu dizia a ela que eu tinha um sonho de criar um instituto próprio. E aí, passado o momento que nós assumimos o mandato, foi uma das primeiras ações que eu criei, foi o Instituto Gratidão Tocantins. Porque eu entendo que a gratidão é um sentimento que abre portas e jamais vai te fechar. Gratidão é respeito, é zelo, é cuidado, é se preocupar com a dificuldade do outro, é entender que você faz aquilo e lá no fundo a pessoa vai reconhecer que você fez de bom coração, que você fez um gesto de cuidado. E assim, quando nós iniciamos o projeto do Gratidão Tocantins, eu tive um cuidado muito grande de colocar pessoas que eu entendia que tinham a sensibilidade necessária de cuidar de pessoas, que se colocava no lugar da outra, porque a coisa pública, o cuidado com o outro, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes você se preocupa consigo, mas você não vive a dificuldade que a outra está vivendo. E hoje eu tenho orgulho de passado esse tempo, Dilaila, e como deputado estadual, de ter criado o Enxerga Tocantins, que já deu oportunidade de resgate da saúde ocular de mais de 2.300 pessoas com a cirurgia de catarata e pterígio, e o Enxerga Tocantins ganhou uma notoriedade, um reconhecimento a nível de Estado, de ter criado o casamento comunitário, que eu entendo que você fala de união. Deus se alegra muito do cuidado que você dá à família. Muitas pessoas passaram 20, 25 anos e nós tivemos a oportunidade de ver pessoas que nunca tiveram a oportunidade de regularizar o seu matrimônio pela dificuldade de ter acesso financeiro para custear no cartório a sua união. E aí eu encontrei no cartório de Gurupi o amigo Ricardo, que fez um trabalho brilhante, gratuito a essas famílias. E o que as pessoas achavam que era um simples casamento, que era um casamento de qualquer forma, se tornou o maior casamento comunitário do estado do Tocantins, que já deu às famílias motos, que já deu às famílias casa mobiliada, mas principalmente deu às famílias a oportunidade de ver o matrimônio sendo respeitado verdadeiramente, com os casamentos que são um histórico que fica registrado na vida da família. Mas um dos projetos que eu me alegro muito de ter criado junto à minha equipe, junto à minha esposa Aline, da mesma maneira, foi a Escolinha Gratidão Tocantins. Eu coloco no meu mandato, eu coloco no nosso trabalho, a vivência que eu já tive lá atrás. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade, num acidente trágico de carro. Seu Edilson Torquato, que vai ser sempre uma referência, por pouco tempo que eu tenha convivido, mas só ouço dele as melhores histórias, as melhores falas sobre respeito à nossa gente e à nossa família também da mesma maneira. Mas lá no SESI, eu com 8 anos de idade, já tinha perdido meu pai com 6 anos, eu encontrei um professor chamado Manuel, lá no ginásio de esporte de Gurupi. E eu tinha no meu coração o desejo de um dia criar uma escolinha
que pudesse dar àquelas crianças, porque eu vi os meus colegas também se tornarem pessoas de bem com os ensinamentos que nós vivenciamos na escolinha do SES, no ginásio Idanizete de Paula. Fomos campeões à época do Jogo das Crianças e eu pude, como deputado estadual, criar a escolinha Gratidão Tocantins, inicialmente lá no ginásio de esporte, há 2 anos atrás. Já trouxemos o ídolo máximo do futebol, do futsal, que foi o Falcão, no momento marcante, no momento, Rogério, marcante, que os pais se emocionaram e os filhos viram a importância do esporte, de quem se cuida, e depois, em parceria com o ex-vereador Wendel Gomides, nós criamos o Centro de Treinamento Gratidão Tocantins no Society, com um projeto maravilhoso que nós estamos expandindo para o Campão, e hoje eu me orgulho, como pai, como representante, mas principalmente como cidadão, de já termos mais de 500 crianças sendo contempladas pela Escolinha Gratidão Tocantins de forma gratuita, sem nenhum custo à família que vê ali no seu filho, no acompanhamento escolar, na evolução de casa, um trabalho importante que nós realizamos pelas nossas crianças. Desde o dia que o senhor chegou aqui no Poderoso Pod, a época Poderoso Pod, ainda existe o Poderoso Pod, viu, pessoal? Mas quando eu recebi ele, foi no auge quando ele trouxe aqui o Falcão, né? O grande ídolo do país inteiro no futsal. E isso causa muita alegria para toda a cidade, uma oportunidade muito grande para a gente que achou que nunca ia acontecer, conhecer um ídolo dessa magnitude. Entretanto, porém, todavia, meu querido Gutierrez Torquato, com todas essas benesses que você fez para a população, através dos institutos, hoje o senhor é uma figura emblemática como deputado estadual que distribui emendas. Né? É um ponto estratégico de distribuição de emendas para cidades dentro do Tocantins. Então, é importante nesse momento nós tentarmos entender, o público entender, como é que funciona, através do Gutierrez Torquato, quanto chega de emendas, para que tudo isso comece a acontecer e a gerir, como é o critério. Uma das coisas que eu quero perguntar também é, quando o senhor destina uma emenda, que ela é específica para tal situação, há em algum momento a destinação para outra situação fora daquilo que o senhor destinou? Se há, que momento é esse? E no momento que isso acontece, isso te agrada ou não? Se puder citar pelo menos alguma situação para a gente e como é que a trajetória dessa emenda ocorre. Deixa só eu fazer uma pequena observação para a gente continuar nessa, para o senhor poder responder. E é um assunto que tem repercutido muito em Gurupi, a questão das emendas. E como Exato. A gente estava falando sobre participação da mulher, a gente também é defensor que as pessoas, a população em si, faça mais parte, faça muita parte dessa vida política, que essas pessoas realmente questionem. E a gente que está aqui na comunicação, a gente fica até feliz em ver a população gurupiense questionando, Exato. Querendo saber como funciona, porque a gente nem esse tipo de questionamento não tinha, então as pessoas não sabem nem o que é uma emenda. Então, assim, quando a gente vê um questionamento desse e nos comentários, nas redes sociais, a gente fica muito feliz e abre espaço para o senhor explicar. É o Poderoso TV que está levantando essa pauta, viu? Isso aí. Olha, primeiro eu acho uma pauta extremamente importante e relevante a que vocês acabam de levantar sobre as emendas parlamentares, sobre os recursos que são destinados pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelos senadores, que é uma prerrogativa do parlamentar. Eu, por exemplo, assumi o mandato em 2023. No ano de 2023 é um ano que, quando você ganha uma eleição pelo primeiro mandato, você não tem direito a emendas parlamentares no primeiro ano, porque quem destina as emendas parlamentares do ano subsequente, porque é votado o orçamento no ano anterior. Por exemplo, quem perdeu a eleição na eleição de 2022, ele indicou as emendas do ano de 2023, porque o orçamento do Estado ele é votado no ano de 2022 e automaticamente no ano de 2023 você executa aquilo que foi aprovado no ano anterior. Então, em 2023, eu não tive emendas parlamentares. A emenda parlamentar ela é condicionada a eu vou me referir a de deputado estadual, que é o mandato que eu ocupo hoje no estado de Tocantins, é condicionado em 1,75% do orçamento do estado.
Obviamente, o estado do Tocantins ele vem passando por um crescimento estrutural e financeiro interessante. Ou seja, a emenda varia, né? Exatamente, a emenda varia. Então, o estado do Tocantins tem se estruturado financeiramente e tem aumentado a arrecadação. E, automaticamente, como é condicionado em porcentagem ao orçamento do estado, essa emenda parlamentar ela pode aumentar de um ano para o outro. Quando eu assumi o mandato, em 2023, como eu disse, eu não tinha acesso à emenda parlamentar. 2025, essa emenda foi de R$ 7.900.000. 2025, 2024, R$ 7.900.000. 2025 foi para 10 milhões. Esse ano de 2026 foi para 12 milhões, demonstração clara do crescimento de arrecadação que o governo do estado tem, natural. No entanto, esse ano, até o mês de junho, nós executaremos uma parte desse valor em decorrência do período eleitoral. Gutierrez, como é que você tem trabalhado as suas emendas parlamentares? Eu tenho tido um cuidado muito grande da destinação das emendas parlamentares. Eu tenho destinado aos interesses que nos são levados. Eu tenho uma preocupação muito grande de quando o prefeito me solicita uma emenda parlamentar, que ele me oficie ao gabinete solicitando emenda parlamentar para destinação que ele entende ser necessário para a sua cidade. Tem recursos para eventos? De fato, o estado do Tocantins tem os eventos tradicionais, as exposições agropecuárias, os carnavais, as festas juninas, as temporadas de praia, que fazem parte de uma outra área, que eu digo que é um dos pilares também que mantém a economia do estado do Tocantins em funcionamento, que é o turismo. Exato. O turismo é uma das áreas que mais tem crescido no estado do Tocantins, seja das áreas turísticas, como o Jalapão, seja nas áreas das Serras Gerais, ou seja, diversas outras áreas importantes, ou seja, na atração de público através dos grandes eventos que são realizados para o estado do Tocantins. No que mais, Gutierrez, você tem feito investimentos? Eu me alegro, por exemplo, em todas as áreas que são importantes para a sociedade, Rogério. Eu tenho procurado fazer investimentos. Se você for lá em Conceição do Tocantins e você for lá no estádio municipal, lá tem o recurso do deputado Gutierrez para a construção de arquibancada, para os vestiários, para a iluminação do estádio municipal. Se você for lá para a cidade de Lagoa da Confusão, se você for para a cidade de Talismã, se você for para a cidade de Cariri, se você for para a cidade de Sucupira, se você for para a cidade de Palmeiras do Tocantins, se você for para diversas cidades, vocês verão que o deputado Gutierrez Torquato destinou a Aliança do Tocantins, dentre outras cidades, Rio Sono, várias outras cidades que eu tenho a representação e eu só coloco recurso aonde eu tenho uma representação política, porque ali eu sei verdadeiramente qual é o sentimento da população, o que a população quer que eu coloque as nossas emendas parlamentares, os nossos recursos. E se vocês forem nessas cidades, verão recursos para ambulância, verão recursos para motos para os agentes comunitários de saúde, verão recursos para aquisição de veículo para conselho tutelar. Se você for lá em Pau d'Arco, no norte do estado, vocês verão, da mesma maneira, recursos para a região rural, para assentamentos, que é para aquisição, para construção, na verdade, de praça, lá no assentamento Filadélfia. Então, eu procuro, com muito cuidado, entender. Se você for lá em Santa Rita, vai ver recurso para poços artesianos. Então, se você, em todas as cidades que eu tenho representação, eu tenho um cuidado muito grande para saber entender qual é a real necessidade daquele lugar. Mas, Gutierrez, e Gurupi, que é a cidade que você mora? Gurupi, eu tenho trabalhado em diversas áreas. Seja na cirurgia de catarata, como eu disse, no Enxerga Tocantins, que eu trouxe R$500 mil. Antes do senhor falar disso, me desculpa lhe dar uma cutucada aqui. O senhor é muito conhecido em Gurupi e no interior. E as pessoas elas têm feito uma crítica, né? Lembrando, nós temos duas grandes representações aqui em Gurupi, a saber, Gutierrez Torquato, deputado estadual, e o outro deputado estadual, que é o Eduardo Fortes.
Então, falar dessa distribuição, dessas emendas dentro da nossa cidade, é preciso entender que existe uma crítica e eles querem saber qual é o critério que segue isso, qual é o critério técnico, ou se existe só critério simplesmente políticos dentro da cidade de Gurupi. Como é que o senhor responde a essas críticas internas em relação ao senhor em questão das emendas distribuídas dentro da cidade? Primeiro eu quero lhe fazer uma pergunta antes de lhe dar a resposta. Sim. As pessoas criticam ou tem algum segmento que está criticando? Olha, a gente olha, por exemplo, nos comentários. E quando, por exemplo, você colocou muito bem nas caixinhas aí. Eu vou dar um exemplo. Na semana passada esteve aqui o presidente da Câmara Municipal, Ivanilson Marinho. E ele ele construiu exatamente essa imagem que existe 2 representantes estaduais, porém ele desenhou que esses representantes são distantes de Gurupi, que não ajuda, não coloca recurso dentro da cidade, inclusive enalteceu a Dorinha, ao Gaguinho, por estar distribuindo emendas aqui para Gurupi. Ou seja, esses são os que estão perto da gestão de Gurupi, já o senhor e o Eduardo Fortes já eram pessoas distantes da gestão aqui da nossa cidade de Gurupi. Como é que o senhor responde a essa percepção? Mas agora, sendo muito sincero e honesto, né? É uma percepção que ali que eu vi que tinha um lado político, que era o presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi. Rogério, primeiro que o Ivanilson é uma pessoa que eu tenho muito respeito. É o presidente da Câmara de Gurupi, é vereador eleito e está aí no seu direito de fazer o questionamento que entender necessário. Foi meu professor na época de faculdade, alguém que eu não tenho a menor dificuldade. Eu acho que as questões políticas, eu acho que a gente tem que deixar as coisas um pouco mais claras. Primeiro que eu não tenho problema em absoluto com a gestão municipal. Eu tenho, inclusive, um trato de muito respeito com a prefeita Josi. Sempre me prontifiquei a resolver situações da Prefeitura de Gurupi. Sempre me prontifiquei ao que fosse prioridade ao seu mandato, dentro dos recursos que nós temos como deputado estadual, trazer os recursos. Inclusive, há uma semana atrás, 10 dias atrás, eu entreguei uma ambulância modelo UTI à Secretaria de Saúde em um grande evento. E eu quero também agradecer à gestão municipal por ter feito um bom evento para que nós pudéssemos mostrar o nosso trabalho como deputado estadual, os recursos que nós trazemos. Eu acho que é uma narrativa que se cria que eu discordo. Eu acho que o deputado Eduardo Fortes faz o seu trabalho daquilo que ele acredita que é necessário para trabalhar por Gurupi. Nós ficamos muitos anos sem uma representação efetiva na Assembleia Legislativa. Temos o deputado Eduardo Destins, que é meu amigo, também não tenho em absoluto qualquer dificuldade em relação a ele, mas nós vivemos muitos anos sem uma representação mais efetiva de deputados estaduais da cidade de Gurupi. Eu citei agora, por exemplo, algumas das ações, os trabalhos que nós realizamos dentro da cidade de Gurupi. E assim eu tenho feito como deputado estadual nos nossos recursos. Inclusive, o próprio vereador, dado o momento, criou um recursômetro, se não me engano, emendômetro, e depois não evoluiu, porque quis criar uma narrativa... E foi que vai apresentar agora em março. De que nós trouxemos R$300 mil. Então, os nossos recursos estão aí para todos terem acesso. Se você for lá na Polícia Militar, vocês verão, o Steve Reis foi realizado um dos eventos que reúne mais de 1.500 atletas com nosso apoio. Inclusive, eu fui o único deputado que destinou recurso ao Steve Reis para que pudesse fazer um grande evento esportivo. Se você for no Gurupi Esporte Clube, todos os anos tem recurso do deputado Gutierrez Torquato para a realização desse evento. A Copa Sul, que envolve eventos, clubes de toda a região sul, que tem Gurupi como sede, os nossos recursos ali estão. As cirurgias de catarata, que contemplam milhares e milhares de pessoas, como eu disse, foram mais de 2.300 atendimentos na região sul e 800 só da cidade de Gurupi, com os nossos recursos. A exposição agropecuária, que por anos não se realizava uns grandes eventos como os últimos que têm acontecido, inclusive com portões abertos, com acesso ao pai, à mãe de família, sem precisar desembolsar com ingresso. Todos os anos tem os nossos recursos, sejam os eventos de carnaval também da Prefeitura Municipal, e é gerido pela Prefeitura Municipal, que nos solicitam os recursos.
nós destinamos da mesma maneira. No São João tem recursos do nosso mandato como deputado estadual, então não tenho dificuldade em absoluto com a gestão municipal. Nós trouxemos aqui, nesse curto período, mais de quase 4 milhões de reais para a cidade de Gurupi, daquilo que é interesse da gestão municipal, daquilo que atinge diretamente os interesses da sociedade, e não necessariamente, para você trazer um recurso para a cidade de Gurupi, você tem que colocar somente na prefeitura, seja na Polícia Militar, seja na equipe que organiza, que é o Gurupi Esporte Clube, seja nas ações que dão dignidade às pessoas na saúde. Aquilo que eu tenho procurado fazer como deputado estadual é melhorar a qualidade de vida do povo tocantinense da mesma maneira do cidadão gurupiense. Agora, em relação ao vereador, eu respeito. Eu só não faço política dessa forma. Eu não perco tempo falando de pessoas. Eu procuro falar do meu trabalho, do nosso trabalho. Eu acho que quem perde tempo construindo narrativas para tirar da pessoa os seus méritos, deixa de apresentar aquilo que você tem construído de soluções à sociedade que você procura representar. Eu jamais vou vir aqui no programa e questionar o mandato dele. A sociedade sabe fazer sua avaliação. Se ele tem um mandato reeleito por algumas vezes, a sociedade já teve nas urnas a oportunidade de avaliar o seu mandato. Então, não sou eu que vou criar narrativas para questionar a condução dos seus trabalhos. Pelo contrário, tenho o meu respeito, tenho a minha amizade, trato da melhor maneira possível, porque nós temos uma convivência boa. Maravilha. O senhor conhece muito bem o processo administrativo de distribuição de emendas, já que o presidente da Câmara, ele levanta essa situação em relação ao senhor. O senhor, com a sua expertise, o senhor tem algum questionamento em relação às emendas que são destinadas a ele, para ele fazer a distribuição em relação aos seus projetos? O senhor tem visto isso também? Como é que funciona? Como eu disse, Rogério, eu não vou questionar o vereador de maneira nenhuma. Eu disse, tem meu respeito, ele tem o direito ao mandato, ele tem direito à execução do seu trabalho confiado pelo povo. E as emendas parlamentares, nunca soube aonde ele destinou, para quem destinou, como destinou. Eu acho que ele tem que apresentar isso para a sociedade, se alguém o questionar. Mas eu não tenho interesse nenhum, pelo contrário, torço para que faça um grande mandato, torço para que defenda as pautas que envolvam os interesses de todos nós, porque é o representante da cidade que eu moro, é alguém que eu já convivo há algum tempo, trato da melhor maneira possível e também coloco o nosso mandato como deputado estadual à disposição dele. Se ele tiver alguma ideia, se ele tiver alguma sugestão, se ele tiver alguma coisa que possa contribuir verdadeiramente com a cidade de Gurupi, nos traga, que eu tenho o maior prazer de colocar o recurso que for necessário, de colocar a ação que ele entender que vai contemplar de maneira a dar uma dignidade maior ao povo gurupiense, que eu sempre também deixei, não apenas a ele, mas toda a Câmara de Vereadores, inclusive grandes parceiros do nosso mandato, e assim eu tenho feito, para que nós possamos trabalhar de maneira conjunta a construir aquilo que as pessoas esperam de nós. Olha só, alguns dados públicos indicam que o senhor destinou mais de 2,5 milhões em emendas para a saúde em diversos municípios do Tocantins, incluindo Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, do Heré, Formoso, do Araguaia e outros. Confere esse volume? Com certeza, uma das áreas que para mim são fundamentais como deputado estadual. Agora só um minutinho, o senhor pode detalhar para a gente como o senhor tem feito com esse recurso? Rogério, eu tenho uma preocupação, como eu disse, na execução dos recursos que me são confiados. Saúde é uma das minhas prioridades. Eu tenho tido um cuidado muito grande de destinar grande parte dos nossos recursos voltados à saúde, sejam nas cirurgias que dão a essas pessoas a qualidade, seja de vida, seja com as ambulâncias que estão sendo entregues, como exemplo de Gurupi, de Dueré, de Cariri, de Talismã. Na verdade, mandei recurso para a Aliança do Tocantins, mandei para Novo Jardim, na região sudeste do nosso estado, mandei 6 motos para os agentes comunitários de saúde de Sucupira,
mandei recursos para diversas cidades, tem uma lista extensa. Só no ano de 2026, nós tivemos a liberação de 2,5 milhões de reais voltados ao sistema de saúde, com a aquisição de veículos para Lagoa da Confusão, como coloquei, uma SPIN, para poder levar os pacientes em tratamento em hemodiálise. Eu tenho tido uma preocupação de equipar o sistema de saúde, dando dignidade. Agora mesmo, eu participei do aniversário da cidade de Cariri, e por Cariri ser uma cidade muito próxima à cidade de Gurupi, eu entendo que nós precisamos estruturar o sistema de saúde, que é uma cidade que tem um recurso financeiro interessante, que consegue manter um sistema de saúde rodando, e eu já garanti, em cima do palco no aniversário, o recurso para a aquisição de uma máquina de raio-x, que é um grande sonho, que inclusive o prefeito Tetim da cidade de Cariri pode fazer uma pactuação através da saúde com as cidades circunvizinhas para exames de raio-x possam ser realizados na cidade de Gurupi, desafogando, por exemplo, o nosso Hospital Regional de Gurupi, para que possa dar efetivamente os atendimentos em urgência e emergência, facilitando o acesso do cidadão. Então, eu tenho procurado, com os nossos recursos, claro que eu invisto em infraestrutura, como postos artesianos para quem precisa de água, praças para melhorar a questão da qualidade de vida, principalmente da terceira idade, na zona rural, com estádios, com arquibancadas, com iluminação, com vestiário, mas eu tenho tido o cuidado muito grande, como fisioterapeuta, como alguém que é vocacionado à saúde, como secretário de saúde que fui da cidade de Gurupi, quem acompanhou o nosso mandato como secretário na gestão do então prefeito Laurez, viu o meu cuidado na entrega das unidades básicas de saúde, que à época, se não me engano, foram 8 unidades básicas de saúde, completamente equipadas, com móveis planejados, com estrutura uma estrutura gigante que nós conseguimos, como secretário de saúde à época, entregar, com 2 centros de atenção psicossocial, aqui no mandato como deputado estadual, como secretário de Gurupi, o Centro de Especialidade Odontológica, o Centro de Especialidade em Reabilitação, a Clínica da Mulher, a reforma que nós fizemos à época na UPA, na verdade, depois de construída a UPA, foi a maior reforma. Trocamos todas aquelas portas de madeira, colocamos todas as portas de ferro, estruturamos a UPA. Então, tudo isso foi feito na nossa época como secretário de saúde. Então, pela vocação, pelo prazer que eu tenho em trabalhar pela saúde de toda uma sociedade, é que eu tenho investido os nossos recursos nessa área que é tão importante para a nossa sociedade de uma maneira geral. Tá aí, boa explicação. Agora você sabe que no Poderoso TV a gente dá umas apertadinhas, né? Agora, entre a campanha, a política legítima que o senhor pode estar fazendo e entre a campanha antecipada que pode estar sendo acusado de fazer, eu vou colocar aqui nessa situação a famosa barraca do GT. Ela é famosa, ela é muito conhecida. Já estava com isso na cabeça, já estava aqui. Ela é muito conhecida. Porém, às vezes, para a população, isso dá um ar de campanha antecipada, mas fica aqui aberto para o senhor explicar se isso, na verdade, é a campanha política legítima. Porém, isso entra dentro do contexto em relação às emendas parlamentares, inclusive a emenda que o senhor recebe e faz a distribuição. Por quê? Porque levantou-se também um ruído forte pelo Júnior Gel, dizendo que muito desses institutos, muito dessas questões que fazem um churrasco e festa para o povo, na verdade, é uma máscara para que isso aconteça. Como é que o deputado estadual Gutierrez Torquato traz isso à luz para que o povo possa entender? Rogério, primeiro eu quero fazer uma separação muito clara aqui sobre o Instituto Gratidão Tocantins, e quando falo em instituto, para deixar as pessoas claras, porque a palavra é a mesma, mas a função e a finalidade é outra. O Instituto Gratidão Tocantins sequer conta eu permitir que abrisse para que não houvesse nenhum questionamento de que eu destinei ou alguém destinou um recurso para o Instituto para que fosse executado de alguma maneira. Nós somos parceiros nas ações que entregam à sociedade. Sobre a fala do deputado Júnior Gel, eu respeito e não concordo com a forma com que ele
trouxe essa informação, porque eu acho que ele deixou de maneira muito vaga, não trouxe a informação completa e não apresentou uma acusação ao instituto que ele citou. E eu acho que ele deveria ter feito, porque se houve uma procura a ele para que ele pudesse, de alguma forma, colocar os interesses pessoais sobrepondo o interesse coletivo, ele teria que tomar as medidas e não apenas falar. Mas eu respeito, inclusive é meu amigo, tenho por ele respeito. Agora, referindo à Barraca do GT e o Restaurante do Povo, que já são projetos que nós temos há muitos anos. Para você ter noção, a Barraca do GT vem desde a época em que eu era secretário no município de Gurupi. Na época do Vila Nova, a Copa do Crack era realizada lá no setor Vila Nova. Nós fomos o primeiro a criar uma barraca, depois outros criaram, mas a Barraca do GT vem desde essa época. O Restaurante do Povo já tem um certo tempo que nós realizamos as nossas ações, então não tem campanha antecipada, até porque, se fosse um projeto iniciado agora, feito agora, mas é um projeto continuado, é um trabalho que nós já fazemos há muito tempo. Barraca do GT, na verdade, nada mais é do que um momento e um local de encontro de amigos, porque criou a imagem da Barraca do GT, e aonde eu ando no estado, o povo vai trazer a Barraca do GT aqui, vai trazer a Barraca do GT, porque é um momento de descontração, de alegria que realizamos nos eventos, um momento, algo simples, mas muito aconchegante, que cria proximidade. E o Restaurante do Povo, que eu tenho em parceria com o vereador Rodrigo Maciel, é um projeto de ouvir a comunidade. É um projeto que você almoça com a comunidade, troca ideia, pega sugestão, leva atendimento de saúde, que eu tenho um orgulho muito grande de ter, junto a ele, feito uma parceria no sentido de que o nosso mandato, tanto como deputado estadual e ele na condição de vereador, se aproximasse da comunidade. Nós pudéssemos entender ainda mais os anseios da sociedade. Mas, Gutierrez, você está na política há tanto tempo e você ainda não entende os anseios que a sociedade tem? Nós temos que entender que a política é muito dinâmica e as realidades elas são vividas diariamente. Não adianta eu achar que o que eu vivi há um ano atrás, ela condiz com a realidade que eu convivo ela na ponta. Eu faço a política de defender o agronegócio, eu faço a política de defender a saúde, eu faço a política de envolver a família, eu faço a política, mas eu faço a política da ponta, da dificuldade daquele mais frágil que me traz, pela liberdade que nós construímos através das nossas ações, o sentimento mais puro e verdadeiro daquilo que enfrenta no dia a dia. E as pessoas me falam, Gutierrez, você anda muitas vezes em Gurupi sozinho, você entra na casa das pessoas, porque é o meu jeito, é no lugar que eu vivo, é no lugar que eu convivo com as pessoas. As pessoas têm acesso ao meu WhatsApp, as pessoas têm acesso às minhas redes sociais, as pessoas sabem que sou eu que respondo elas, as pessoas sabem que eu gosto de ter o contato direto, as pessoas sabem que eu procuro fazer um mandato ouvindo, erro muito, mas eu procuro acertar muito, eu procuro errar menos, para poder fazer com que o nosso mandato atinja efetivamente aquilo que nós esperamos dele, que é um resultado transformador. E assim eu tenho procurado fazer agora. A Barraca do GT, o Restaurante do Povo, o esporte com as crianças, o casamento comunitário, a cirurgia de catarata e pterígio, o trabalho diário com a Copa Sul, o trabalho que eu faço com a sociedade de uma maneira geral, esse é o que as pessoas sempre esperaram dos seus representantes, que é o político perto. As pessoas estavam um pouco desacostumadas em Gurupi do deputado estar no convívio delas diária, de poder estar na sorveteria. Hoje eu achei interessante, porque às 7 da manhã eu estava no Beira Rio, porque eu ia levar uma compra para um pessoal, e eu até brinquei com o Railes, que estava comigo hoje pela manhã, que tinha uma pessoa tirando uma foto. Mas é porque as pessoas hoje, elas cumprimentam, elas falam, porque encontram o Gutierrez no mercado, porque encontram o Gutierrez no barzinho, porque encontram o Gutierrez na igreja. Eu gosto de ir na Santo Antônio, vou na Abadia, vou na Capela São José, eu vou na igreja evangélica, vou lá na pastora Márcia, vou lá na pastora Esté. E as pessoas passaram a achar normal conviver com o deputado e ali passa a ter a liberdade
de também sugerir ao nosso mandato. Sobre a barraca do GT, as festas, promoções de eventos ali dentro, shows com artistas reconhecidos e muita comida para o povo. Isso é alvo de emendas também? Isso é pergunta do povo, hein? Boa pergunta. Isso é importante quando fala da barraca do GT. Primeiro que nós somos emenda parlamentar, ela não é colocada a bel prazer. Ela tem, por óbvio, uma prestação de contas, ela tem uma fiscalização, nós somos acompanhados pelos órgãos fiscalizadores. Essa é uma preocupação que todos os parlamentares devem ter. As pessoas veem nas nossas ações o churrasco do GT. Meus amigos, quero até aproveitar a oportunidade e agradecer quem sempre me ajuda. Se você for lá, o meu amigo Nego Décio já me ajudou por várias vezes com gado. Se você for lá no Major do Leilão, me permitam falar, porque senão eu vou bater na porta, mas é um grande amigo que sempre nos ajuda. O Augusto Valadão, outro amigo, já me ajudou na minha pequena propriedade rural. Eu, esses dias mesmo, na Copa do Crack, estava lá matando vaca. É porque é uma forma que eu gosto de conviver com as pessoas. Eu quero ser amigo deles também. De vez em quando eu faço um churrasco. Faz um churrasquinho, mas é para... Quer que eles me ajudem. É pro povo. Então eu faço, eu vou na fazenda, o carneiro que eu crio, eu vou lá e trago para fazer churrasco. O próprio Laurez, que é criador de leitoa, já nos doou por várias vezes leitoa. O Marquinho do COG, que é o centro ortopédico, já me doou carneiro várias vezes. Então são parceiros que sempre nos ajudam nas nossas ações, na barraca do GT, nesses eventos. Então não é emenda, é união, amigos? É união de amigos que sempre nos ajudam a realizar esses eventos. Ou eu faço do meu jeito, pegando lá na fazenda, ou os amigos ajudam. Eu acabei de citar vários deles, mas são vários outros. É recurso próprio. Que nos ajudam, com certeza, a realizar esse grande evento. Então, o Carlinho do Iguatu já ajudou. São vários, é muita gente que... O César do Frileite já ajudou. São várias pessoas. O Aelton Camargo também já nos ajudou. Então, é muita gente que nos ajuda a fazer esses eventos para a comunidade, porque é feito por nós e por todos nós. Lá não tem distinção de classe, lá não tem distinção de questão política. Todo mundo que vai participa, come, se diverte. Lá não faz separação de pessoas. Então, é feito por todos nós e para todos nós. Deputado, você quer fazer alguma pergunta, doutora? Quero. Fica à vontade. É o seguinte, quando o Gutierrez fala sobre essa questão do dia a dia dele com as pessoas, eu acho muito interessante, porque sempre foi uma crítica nossa. Uma crítica nossa a esse afastamento. As pessoas só aparecem na época eleitoral e depois você some. Você não vê ninguém, você não acha ninguém. E assim, quando você traz essa proximidade, eu acho extremamente interessante. E pela questão da proximidade, eu acredito que existe uma cobrança ainda maior. Porque quando você está na frente daquelas pessoas, aquelas pessoas sentem ali que tem o contato. No contato, eu acredito que realmente devem falar bastante coisa. E a minha dúvida é a seguinte. Você é aqui de Gurupi, você está aqui nas ruas de Gurupi constantemente, e eu tenho uma dúvida em saber se a população de Gurupi te cobra muito. E se eles te cobram, o que eles mais cobram? Porque assim, a gente está vivendo uma época em que a gente tem algumas cobranças, inclusive a área da saúde aí, tá, a população toda, é uma crítica que a população toda está tendo. Então, a minha dúvida é a população de Gurupi, que tem o contato com você, o questionamento, a dúvida delas, o que elas pedem para você, o que elas sugerem de melhoria, qual é a crítica? Olha, Dilaila, de fato, as pessoas, quanto mais acesso ela tem a você, ela vai te cobrar com mais frequência, isso é natural. Se eu vou no estádio Rezendão, eles vão me cobrar a cobertura do estádio que é tão sonhada, que inclusive eu já falei sobre isso, que o deputado Alexandre Guimarães destinou para o governo do estado, e essa discussão vem de muitos anos. Se vai falar da saúde, por óbvio, vai falar sobre o HGP, ou, na verdade, o HGG, perdão, que é fruto de um desejo de toda a população do sul do estado e de Gurupi, e já se vão aí mais de 14 anos
e, infelizmente, nunca conseguiram concluir o Hospital Geral de Gurupi. Então, as pessoas, quanto mais acesso elas têm a você, mais elas vão trazer os seus anseios, mais elas vão trazer... E elas estão certas. Eu, da mesma maneira, se eu tenho a condição de ver o representante a uma condição de Estado, a nível de Estado, e eu quero trazer a ela, mas as pessoas, elas pedem muito pouco para elas. Elas pedem para a coletividade. Sim. O povo de Gurupi é um povo esclarecido, é um povo muito ciente, é uma cidade que tem crescido. E não vou falar só de Gurupi, as pessoas querem ver a cidade evoluir. Porque quando você precisa de saúde, você precisa de uma estrutura de saúde. Quando você quer viver o esporte, você precisa de uma estrutura de esporte. Uma época de chuva igual a essa, você vai para o estádio, está lá chovendo, você fica sem ter onde se abrigar. Então, se eu for lá para o trevo da praia, era um sonho antigo dos moradores, que era aquela pavimentação. Sabem o quanto eu defendi como deputado estadual, o quanto eu fui para a tribuna, o quanto eu cobrei, e graças a Deus, recentemente foi inaugurado a pavimentação da TO 365 que liga ao trevo da praia. Se eu for lá no setor industrial, o sonho daqueles moradores é o tão sonhado 8,3 quilômetros que liga o setor industrial ao pé de galinha, porque vai dar a eles uma condição de acesso mais facilitado, e quem sabe a importância de um asfalto é quem vive na lama e na poeira de uma estrada de chão. Então, assim, cada um tem a sua necessidade, mas principalmente coletiva. Agora, eu procuro ouvi-las, procuro ajudar da melhor maneira possível, não consigo resolver tudo, mas não me falta vontade nem esforço para dar a elas a resposta e procurar soluções para trabalharmos e encontrarmos avanços nessas áreas tão importantes, assim como fiz como deputado estadual, e percebo o reconhecimento da comunidade no trabalho que nós fizemos na pavimentação do trecho que liga Gurupi ao trevo da praia. Olha só, doutora, essa nós vamos entregar para o deputado Gutierres Torquato, porque eu preciso da versão dos fatos e do esclarecimento dele, como ele enxerga essa situação que está acontecendo em Gurupi. Gurupi está sendo um palco de um debate pontual, e como a gente está falando muito em emendas, isso vem a calhar muito, porque ele está aqui se fazendo presente. É que emendas foi reclamados, que foi alvo da reclamação, que não foi destinado para a pasta da infraestrutura. Eu posso dizer assim que era parte das UBSs. Ou seja, muita reclamação e denúncia feita através do Pedro Moraes. Sim, que passou por aqui também. E que também foi alvo de uma reclamação por parte do Ministério Público. O Ministério Público fez uma propositura de uma ação, cobrando, então, a agilidade nas reformas das UBSs, né? Sim. O senhor, como é que o senhor entende isso, doutora? Passa para ele. É porque, quentinho. assim, tem todo um processo aqui, né? Vamos lá, em Gurupi, porque tem uma reclamação gigantesca da população em relação às UBSs, que não tem ainda nem a manutenção básica. Então, assim, fora os atendimentos em si, que as pessoas estão reclamando da forma do atendimento, porque assim, as salas estão praticamente caindo aos pedaços, e é muito problemático. Veio o Ministério Público também, e, se não me engano, teve uma decisão aí, foi em liminar, dando um prazo de 30 dias para que a prefeitura resolvesse essa situação dessas manutenções. Só que, aparentemente, recentemente, parece que essa liminar caiu, né? Ela não está mais em validade, mas, assim, o problema continua. A população continua reclamando, e o Pedro é uma pessoa extremamente atuante nisso e cobra. E, ao mesmo tempo, a gente fica num limbo, porque a gente sabe da dificuldade, a população cobra, porém, no contraponto, a gente vê que me parece que o dinheiro está lá. Sim, a Luana deixou bem claro que são 16 milhões em caixa, que o problema não é recurso, porém ela deixou muito bem desenhado que o problema é administrativo, por causa do processo licitatório que está dificultando muito, onde o Ministério Público o Tribunal de Contas, ele exige que seja
um processo licitatório para cada UBS que precisa ser reformado, ou seja, 15 UBSs e cada um tem que ter um processo licitatório. Lembrando que ela falou que existe uma dificuldade muito grande no processo licitatório. Como é que o senhor esclarece essa versão, essa visão, para que o povo possa se inteirar mais do assunto? Alguma coisa a complementar? Não, é assim, a questão das UBSs, uma coisa que não tem muito o que a gente fazer. A gente está sempre falando e a gente gosta de trazer as pessoas aqui para explicar, mas o fato é, o problema está aí, o problema existe e quem realmente está sofrendo é a população de Gurupi. Está sofrendo bastante com isso e, ao mesmo tempo, a gente tenta achar uma solução, ou pelo menos trazer alguém que consiga nos falar e nos dar fatos mais concretos, mas ao mesmo tempo a gente fica meio que sem resposta, né? E a dificuldade está aí e quem está sofrendo é a nossa população. E outra, complementando, finalizando, existe recurso do deputado Gutierrez Torquato dentro da pasta da saúde também? Olha, primeiro, Rogério de Laila, que saúde é uma área muito sensível. Eu tive como deputado estadual, como secretário, eu sempre falo deputado estadual, mas eu tive como secretário de saúde de Gurupi e eu sei o tamanho da responsabilidade da saúde de Gurupi. Primeiro que é uma cidade que tem crescido muito, tem áreas muito estratégicas, nós temos um lado da rodovia, nós temos o outro lado da rodovia, 60% da população compreende o lado central de Gurupi, 40% está do outro lado da rodovia. Temos muitas unidades básicas de saúde, mas eu disse anteriormente que, como secretário de saúde à época, nós entregamos uma estrutura muito importante à época. Entregamos unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial, centro de especialidades odontológicas, centro, na verdade, o C, Centro de Especialidade em Reabilitação, que eu digo que é um mini Sara Kubitschek, é uma estrutura muito importante na reabilitação e no cuidado. Eu tenho acompanhado essa discussão em referente ao Pedro Moraes, que inclusive é um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho elevada estima. Eu vi o seu crescimento pessoal e político. A Luana, hoje secretária de Saúde de Gurupi, eu também tenho uma boa convivência e tenho por ela enorme respeito, mas eu entendo que os dois precisam ter muita sabedoria nessa discussão. O Pedro está no seu papel de cobrar como vereador, no entendimento de opositor, de apresentar aquilo que não concorda, e da mesma maneira a Luana tem o seu direito de apresentar, como vocês disseram aqui, as justificativas, os motivos pelos quais não está com as conclusões das obras. De fato, a burocracia ainda na coisa pública é muito grande, mas as burocracias elas existem justamente para dar legalidade, para dar segurança jurídica, para dar tranquilidade na questão processual, porque são recursos públicos. Se não me engano, vocês estão me falando aqui que ela garantiu que há o recurso em conta e, de fato, ela tem que ser individualizado. Não dá para você falar da unidade básica de saúde do Pedroso que ela tem a mesma realidade da unidade básica de saúde do Vila Íris. Não dá para a unidade básica de saúde lá do Valdir Lins ser a mesma realidade da unidade básica de saúde do Vila Nova. Então, você licita, de fato, de acordo com a mensuração daquilo que é a realidade estrutural do lugar, para que inicie essas obras. Então, a população, de fato, quer o melhor, quer uma estrutura que dê a ela o conforto necessário e, principalmente, o servidor público da saúde, ele quer, de fato, a melhoria salarial, ele quer uma condição de ter a sua remuneração mais valorizada, mas ela também quer um ambiente de trabalho que seja confortável, que seja aconchegante, que dê a ela a motivação de ir trabalhar. Agora, eu não quero e não vou entrar na discussão mais política do caso que envolve o Pedro Moraes e a Luana Nunes, porque, de alguma forma, tentaram politizar uma discussão que eu acho que é importante. O vereador questiona, a secretária apresenta, mas nós devíamos nos concentrar na pauta administrativa, porque o cidadão não quer saber das picuinhas políticas e das controvérsias de ideias políticas.
se um gosta de um jeito, se um quer ser isso, se um quer ser aquilo, se um projeta disputar a eleição ou se não projeta, o cidadão quer saber no resultado prático daquilo que avançou. Qual é a realidade da unidade básica de saúde? Se o Ministério Público apresentou um prazo e depois chegou no Tribunal de Justiça e ele deu um prazo mais elástico, independente do prazo, ele quer a conclusão daquela obra, ele quer a entrega daquela estrutura, ele quer poder ir à unidade básica de saúde. Mas eu também não posso deixar de falar que, de fato, uma Secretaria de Saúde ela requer muito cuidado, porque recurso público de saúde ela é passivo de inúmeros questionamentos, mas que nós precisamos nos atentar muito às questões burocráticas de licitação. A licitação ou te dá segurança absoluta, mas te dá celeridade no resultado, ou ela te burocratiza de tal forma a você não avançar nas questões estruturais e, com isso, traz prejuízos à cidade que você representa. Agora, falando em relação a servidores concursados, né? E carreiras públicas. Muitos trabalhadores dizem que políticos aparecem em eventos festivos, mas na hora das pautas de carreira não são tão atuantes. Qual foi a sua atuação específica em temas de valorização do servidor público no Tocantins? Primeiro, Rogério, todos os projetos de leis que se referiam a servidor público do Estado de Tocantins teve o nosso voto favorável. Seja ele da educação, seja ele do quadro geral, seja ele da área da saúde, todos os projetos que se fala de servidor público eu já sou de pronto favorável, que eu jamais trabalho contra quem faz o Estado do Tocantins se desenvolver, o Estado do Tocantins gerar oportunidade, servidor público que acreditou no nosso Estado tem que ter o nosso reconhecimento e tem que ter o nosso respeito. Agora, por exemplo, recentemente eu tenho entrado numa luta muito grande, já vem de tempos, mas agora se evidenciou mais na questão da segurança pública, na pauta do policial militar. Eu não concordo que um Estado igual o nosso, jovem, que tem aumentado a sua receita, que tem um número de efetivo de policial militar ainda baixo, que precisa evoluir significativamente na segurança pública do nosso Estado e que, principalmente, tem uma das polícias mais honestas do país, um policial militar tenha como o direito à alimentação por dia trabalhado R$ 8,00. Se o cidadão trabalhar 30 dias, ele vai ter R$ 240 de vale alimentação, que não garante a ele mal o café da manhã, na panificadora mais em conta que tem, quiçá ele sair do seu batalhão da Polícia Militar para ir às cidades circunvizinhas para ter que almoçar, para ter que jantar com 8 a 10 reais. Então, nós não podemos permitir, inclusive no período do orçamento do Estado, eu consegui aprovar lá na Assembleia Legislativa com a votação, e aí eu tenho que ser justo, de todos os deputados estaduais, que pudéssemos aumentar esse valor de R$ 240 a R$ 300 para R$ 1.200 para o policial militar, dando a ele a dignidade para um homem e mulher que saem das suas casas, deixam as suas famílias, colocando o risco da sua própria vida dia a dia para garantir a nossa segurança, não tendo o mínimo direito respeitado por parte do governo. Então, eu tenho procurado, tenho lutado, tenho entrado nessa defesa, tenho procurado dar a esses servidores da segurança pública a sensação de que tem um representante que tem trabalhado. Eu estou dando esse exemplo, mas tudo aquilo, assim como lutei já pela questão dos servidores do Naturatins, assim como lutei pelos servidores da saúde, eu não meço esforço para lutar por aquilo que dê ao servidor público do nosso Estado a dignidade para trabalhar pela nossa gente. Olha só, é isso aí. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui. Como o senhor está falando também sobre a questão de polícia militar, amanhã, sábado, estará aqui presente o Coronel Barbosa, o comandante-geral do Estado de Tocantins. Veja bem, Gurupi precisa urgentemente entender sobre a questão de destinação de emendas. E eu agradeço você, deputado Gutierrez Torquato,
por ter aceitado debater a gente, por ter respondido com sinceridade aos nossos questionamentos. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. O Poderoso TV está de portas abertas para você, deputado, e para quem quiser esclarecer ao povo as demandas que o povo está gritando pelas ruas da cidade de Gurupi e também no estado do Tocantins. Fica aqui com a gente, e se você ainda não nos acompanhem lá no YouTube, @PoderosoPod, e no Instagram nós estamos no @poderosopod.oficial. É isso aí, eu sempre acompanhado pela nossa bela, inteligentíssima doutora Dilaila, conhecida por mim como... Não vou falar não, porque só eu posso chamar, né? É, aham. É isso aí. Até a próxima e tchau.